Vamos lá, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar agora o Mauro César falando sobre o Vitor Pereira, um empate que aconteceu contra o Madureira 0-0 pelo Campeonato Carioca, que inclusive chamou muita atenção pelo fato de que ele fez algumas mudanças meio esquisitas, colocou o Marinho aí como lateral esquerdo, e o Mauro César analisou e deu uma aula aí falando, explicando o que aconteceu com o Flamengo. Então nós vamos reagir aqui, mas antes, nação, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos aí de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da nação. E um detalhe importante, vai nos comentários e deixa a sua análise. O que você achou desse empate? O que aconteceu com o Flamengo que foi... o Madureira conseguiu segurar esse Flamengo. Porque eu penso o seguinte, eu sei que a preparação do Flamengo para a Supercopa do Brasil, para o Mundial de Clubes, inclusive faltam apenas 4 partidas para começar aí o Mundial, né? Mas o Flamengo não pode empatar com o Madureira, principalmente se quer ganhar o Mundial de Clubes, nação. Eu sei, tem que dar o crédito aí pro Flamengo, é início de temporada, mas na minha opinião, tinha que ter ganhado, pelo menos de 1-0 ali, né? Mas fazer o que? Vamos lá. Então vamos pro vídeo de hoje. Já vou deixar os créditos aqui ao canal do Mauro César, também ao canal da ESPN Brasil. Vou deixar o link na descrição. Mas antes do vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Basta você clicar no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo referente a essa oportunidade que vai levar você a fazer de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveita essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo, nação? Como eu falei, créditos do vídeo, canal do Mauro César e ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Madureira 0 para o Flamengo, jogo disputado em Cariacica, um jogo fraco, né, do Flamengo, um jogo em que o Madureira até fez algo interessante, porque desafiou o Flamengo, testou o Flamengo com uma tremenda de uma retranca, time muito bem organizado defensivamente e que impôs dificuldades ao time do Vitor Pereira, que nesse jogo, como pus aí no título dessa live, foi reprovado, né? O Flamengo não foi bem, teve muitas dificuldades, é verdade que muitas mudanças, experiências que fazem parte desse processo aí no começo de temporada, novo treinador, mas o Flamengo não passou no teste diante do Madureira, que empatou com o Vasco, um time de garotos no fim de semana jogando em São Januário, e agora empata com o Flamengo, escapa aí de perder, evitando as derrotas, né, para 2 adversários considerados grandes nesse começo de campeonato. Só de cara, eu quero dizer o seguinte, gente, não venham com avaliações definitivas, fulano não presta, outro não dá, com jogadores recém-chegados, caso do Varela, ou com as experiências do técnico, isso aí vai acontecer, mudança, experiência, jogador que atuou 90 minutos na partida passada, que não tem um reserva hoje, e aí sai para justamente não ter uma minutagem muito alta, porque tem um jogo agora contra o Nova Iguaçu, esse jogo vai acontecer no sábado, né, o Flamengo como mandante, né, aí na sequência o Flamengo tem um jogo contra o Bangu, né, o Bangu será na terça-feira, e aí joga no dia 28 contra o Palmeiras, tá? Ou seja, antes do jogo com o Palmeiras tem 2 partidas, vejamos aí como é que ele vai distribuir o Vitor Pereira, se ele vai com reservas em um dos jogos, se ele reveza jogadores titulares, enfim, hoje ele pôs força máxima como contra a Portuguesa. Depois tem o Boa Vista, no dia 1º, tá? E aí no dia 7, lá, o Mundial de Clubes com o adversário ainda indefinido, certo? Então, tem esse jogo ainda no dia 1º, que é uma quarta-feira, 9h10 da noite, contra a equipe do Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Esses 2 jogos, contra o Nova Iguaçu, o Boa Vista, o Flamengo é mandante, contra o Bangu, o Flamengo será visitante do grupo do Palmeiras pela Supercopa, dia 28, sábado, às 16h30, 4h30 da tarde, lá em Brasília, tá bom? Então, aquela coisa, é um começo de temporada, o jogador que está chegando, está adaptado, não está adaptado, não conhece ainda os movimentos dos seus companheiros. Então, assim, e essas substituições estranhas, se aconteceu com o Paulo Souza, se acontece com vários técnicos de fora, o técnico europeu faz isso, muda o jogador de posição para ver o que funciona e ver o que não funciona. Às vezes dá certo, outras coisas não dão certo. Então, é preciso entender, não adianta ficar querendo soluções imediatas ou a mesmice. Esses técnicos são assim, tá? Eles são assim, eles fazem mudanças. O próprio Jorge Jesus transformou o William Arão em primeiro volante. Nunca tinha sido primeiro volante. Conseguiu colocar o Gabigol para jogar, o Arrascaeta para jogar junto com o Bruno Henrique. O técnico anterior dizia que não dava, que ocupava a mesma faixa de campo. Então, são ajustes que acontecem, ainda mais numa pré-temporada com jogadores que o Vitor Pereira não conhece, conhece à distância, não trabalhando, tá?
E sobre o Marinho na lateral, tem uma tese muito clara. Ele não tem o Felipe Luiz, não se sabe como ele estará até o dia 28, só tem o Ayrton Lucas na lateral. O Ayrton Lucas jogou 90 minutos contra a Portuguesa. Então, me pareceu, vamos ver o que ele vai dizer na coletiva daqui a pouco, vamos acompanhar, me pareceu que ele tirou o Ayrton Lucas e botou o Marinho, que não tinha outro, naquela de, eu vou botar um cara agressivo, que o time dos caras não ataca mais mesmo, né? Porque eu tenho que preservar o Ayrton Lucas, não posso deixar de jogar 90 minutos toda hora, porque aí a minutagem vai ficar pesada no começo de uma temporada. Isso é cumulativo, tá? E os jogos são muito importantes, Palmeiras e o Mundial de Clubes, e ele vai ter que jogar, especialmente se o Felipe Luiz não estiver na melhor forma. Não jogou ainda, o Felipe Luiz não ficou sequer no banco de reservas no jogo de hoje, porque ele ainda não tem as condições adequadas para jogar. Hoje, no banco, o Flamengo tinha Matheus Cunha, Mateuzinho, o Wesley, Fabrício Bruno, Pablo, Eric, que é o Pulgar, né? Igor Jesus, Matheus França, Verton, Cebolinha, Marinho e Mateusão. Porque não tinha também o Ramon, não. O Ramon até especula-se que ele pode ir para a Grécia, teria uma proposta aí do futebol grego para o lateral que ele esteve emprestado na temporada passada ao Red Bull Bragantino. Eu achei a atuação do Varela. Eu não achei boa, achei que o Varela hesita muito ainda no ataque, mas assim, ele tem outro estilo, não é um jogador de buscar o fundo, é um jogador de mais de marcação, que sobe mais na boa, é bom ter um lateral assim, que forma na linha defensiva. Os adversários do Flamengo, desse começo de Campeonato Carioca, não atacam praticamente. A Portuguesa ainda atacou, chutou, então a Madureira só se defendeu em boa parte do jogo, especialmente no segundo tempo. Mas outros times vão atacar. E o lado direito sempre era muito vulnerável com os dois laterais da temporada passada. Então o Varela pode ser útil ali, compondo bem uma linha defensiva, mas precisa melhorar no ataque. E aí, já que ele não é um jogador de buscar tanto fundo, entender os movimentos, o entrosamento com o Everton Ribeiro, não tem ainda. Então, vai ter dúvidas sobre como o Gabigol gosta de se movimentar para receber da direita, de que maneira o Everton faz aquelas tabelas. Isso tudo é com o tempo. Teria que o Varela chegue aqui e saia jogando como se tivesse... Não vai acontecer. E ele não é um lateral, o melhor lateral do mundo. É um bom jogador, experiente, que acho que vai ser útil, mas é preciso, primeiro, um mínimo de paciência. Essa é uma coisa que cansa demais. Torcedor que quer tudo para ontem, acha que põe o jogador. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. O Gabriel Damasceno achou as substituições estranhas, eu também acho que faz parte de um laboratório, embora hoje, como eu falei, a atuação foi ruim, não passou, mas o técnico vai fazer, e acho que é hora de fazer teste agora. O João Pedro Tertuliano faz aniversário amanhã, manda aqui um abraço para o João e parabéns, João. Feliz aniversário para você amanhã. Aaron França, se o jogo fosse 9h30, já estaria dormido, então tamanho tédio, diz ele. Gustavo Mesquita achou o Varela horroroso, não entendi ter tirado o Preto, colocar o Matheus França, depois o Mateusão. Gustavo, é o que eu estou dizendo, cara. Esse jogo, na cabeça de um treinador como esse, não vai ter grande importância. No sentido de, eu preciso... Ele vai fazer experiência e vai pensar na minutagem. Ele vai pensar, eu tenho um jogo com hoje, depois eu tenho o jogo de sábado contra o Nova Iguaçu, depois tem o Bangu, depois tem o Palmeiras. Então, assim, ele vai tentar revezar os jogadores para que eles não cheguem desgastados também no começo da temporada. O cara com 5 jogos, 90 minutos. Então, vai ficar fazendo esses testes. Vamos ver como é que o Marinho sai aqui. E o Mateusão, eu entendi que ele preservou o Pedro um pouco, e aí depois ele precisou de um centroavante e colocou o Mateusão. É o que eu estou tentando entender, tá? Acho que é por aí. Vamos ver o que ele vai dizer daqui a pouco. O Gustavo Mesquita fala também que o árbitro foi conveniente com a cera, com a violência, de fato, no começo do jogo foi muito faltoso, e depois ele deu muito pouco de acréscimo pelo segundo tempo, né? Era para ter mais. O Reizinho falando aqui que o Vitor Pereira teve medo de tirar o Gabigol. Pelo amor de Deus. Achar que o cara chegou ontem em medo de tirar o Gabigol, jogou com o Madureira em Cariacica, Campeonato Carioca. Os caras tratam como se fosse um jogo assim de final do Mundial de Clubes com o Real Madrid. O Wilson, quando o Cebolinha vai jogar bem pelo Flamengo? Isso é uma boa pergunta, vamos ver. Aí o Gustavo de novo, não entendi porque tirar o Ayrton Lucas e botar o Marinho. Vamos ver o que ele vai dizer. Eu acho que ele tentou tirar o Ayrton Lucas para pensar em minutagem, ele não tem outro lateral. Até agora não tem outro lateral, o Felipe Luiz até agora não jogou. Tá? O João Cardoso também critica o Mateusão e o Marinho. De fato, o Marinho é um jogador que, olha, pela temporada passada e por essa, é difícil imaginar que o Marinho vá ser um jogador capaz de ser para valer útil no Flamengo. Cada vez fica mais difícil. O Mateusão é novo, mas não consegue aproveitar as oportunidades. A Valquíria já fala que o Varela é fraco, quer dizer, ela tem já uma opinião formada com 2 jogos. Um cara que nem conhece os demais jogadores. E o que eu falei, ele não é forte no apoio. Esse é um lateral que vai ser útil se ele se entrosar e tiver um bom desempenho, principalmente na parte defensiva. Tá? O Mateuzinho, que é um jogador que busca mais o fundo, que também não jogou bem hoje, jogou bem no domingo, nos minutos que esteve em campo, e marca mal. Entendeu? O lateral, gente, antes de tudo, é o homem da linha defensiva. E hoje foi um jogo que precisava de mais força ofensiva, contra um adversário muito fechado.
E aí faltou ao Varela, de fato, uma boa atuação, porque, além de tudo, o cara não tem entrosamento com os demais. Então, ele não sabe qual movimento que o Everton Ribeiro faz, de que toca a bola para onde que ele vai. Com o tempo, você vai percebendo os movimentos dos companheiros. Tá? Então, é preciso ter um jogo com Madureira. Vocês conseguem, é impressionante, conseguir ter opiniões definitivas sobre o jogador demais. O André Corrêa lembra que a tentativa de invasão, o jogo parou para adaptação, 10 substituições e ele deu só 5 minutos. Foi realmente muito pouco, mas também o Flamengo, se jogasse mais 5, acho que não ia fazer gol nenhum. Jonathan Monteiro, falando que os jogadores não chutam para o gol, querem entrar com bola e tudo. Isso é um velho problema do Flamengo, concordo. Deveriam arriscar mais alguns tiros de média distância, sobrou, tentar arrematar, não ficar buscando o momento ideal, que muitas vezes não aparece. O Alexandre Nunes achou o jogo muito ruim. Acho que serviu para cair a ficha dos torcedores mais empolgados. Não, nossa, mas também é muito pessimista. Torcer para não levar a goleada no Mundial. É muito pessimismo, né? É um período de teste, como fala aqui o Max Mussi. Eu concordo, é um período de testes, é isso. O Wilton Cardoso já acha que não tem lateral direito. Quer dizer, ele já tem uma opinião formada que o Varela não serve. Ele não serve. Em 2 jogos já tem uma conclusão. 2 jogos do Campeonato Carioca, no time que está sendo treinado agora há poucas semanas por um novo técnico. O Abrão acha que o Vitor Pereira bagunçou o time, que era para jogar mais? Era para jogar mais, sem dúvida que era para jogar mais. Aaron França critica as finalizações, o gramado, o André critica o gramado, certo? O Alan Coelho, o Robson Davi, a Cláudia Oliveira, falando que o Flamengo foi lento, do furou bloqueio defensivo, concordo, acho que foi uma atuação muito fraca nesse aspecto, o time não teve realmente capacidade de furar o bloqueio defensivo. Isso é trabalho, gente, isso é trabalho que vai ter que ser feito e tudo mais. Na verdade, o Fábio já tinha matado a resposta, né? É isso, né? É isso, assim, foi bom pontuar porque ele não tinha o Felipe Luiz. E aí é lógico, você imagina que o Ayrton Lucas teve o jogo contra a Portuguesa, Maracanã, muito quente, e aí ele não tinha uma outra opção de perna esquerda ali, né? De um lateral esquerdo. É que assim, a gente só... O que chama a atenção do Marinho, que é lógico que tem a explicação, e aí, enfim, é um cara que tem a perna esquerda, que o Madureira não estava incomodando por ali, então era quase um ala, né? Era jogando, de velocidade. De velocidade. Mas o que nos assusta um pouco são as recordações que temos do Paulo Souza, né? Porque o Marinho, quando ele tem que bater o lateral, ele não tem nem o... Né, não vou falar que ele não sabe, porque todo jogador sabe cobrar um lateral. Mas você vê quando ele pega a bola para cobrar um lateral, aí isso chama atenção um pouco, porque realmente não está nas características dele, né? E atuar pela esquerda também, como um lateral esquerdo, enfim. Porque a gente fala como ala, mas é um lateral, porque o Everton Cebolinha acabou entrando, e aí o Everton Cebolinha, ele é um ponta, né? É um jogador que joga pela beirada do campo, então o Marinho teve as funções de um lateral esquerdo. Mas tudo bem, vamos aceitar essa explicação, porque realmente o Flamengo não tinha um outro lateral esquerdo para colocar no lugar e, enfim, é uma pré-temporada, o Flamengo usa esses jogos do Carioca também como um final de pré-temporada. E o importante que o Vitor disse é isso, que ele precisa dar ritmo para esses jogadores, que ele precisa que os jogadores assimilem ainda mais aquilo que ele está pensando aí para os principais confrontos, e para que o Flamengo consiga fazer isso, o Flamengo precisa de jogos, né? Então o próximo jogo é no Maracanã, então talvez ele vá com o time principal no Maracanã, os jogadores estão mais acostumados, tem o calor da torcida, enfim, o Flamengo parece que o jogo do Flamengo flui, né? Mais facilmente dentro da sua casa, e talvez, né, no jogo seguinte, que é um jogo que não é mando do Flamengo, tem que se entender aonde será esse jogo, porque o Madureira, por exemplo, era o mando de campo, era do Madureira, e o Madureira manda o jogo para o Espírito Santo. Isso para um time é complicado, porque tem o desgaste da viagem, enfim, um gramado diferente, o lugar que o jogador dorme é um hotel diferente do que eles estão acostumados, e é isso para uma preparação para Palmeiras, para Flamengo, para o Flamengo ir para o Mundial, isso tem um desgaste extra. Então, eu acho que o Flamengo vem no Maracanã com o seu time principal, com alguns ajustes, e talvez aí no jogo seguinte o Vitor pense em poupar alguns jogadores que, teoricamente, vão estar um pouco mais cansados. E é hora de fazer testes também, né, André? Sim. Embora ele tenha ali a sua espinha dorsal definida de time, tá, o Fábio pontuou desde o início a questão do Marinho, mas se eventualmente ele também não tiver a peça ali de substituição, ele precisa ter alguém ali que possa suprir essa necessidade. Então é o momento dele pensar quem no elenco também pode
ser um substituto improviso. A explicação dele é: estamos condicionados porque o Felipe Luiz está fora. Se trata de um jogador, né, no principal elenco de futebol da América do Sul, um elenco valiosíssimo. Nesse momento não deu ao seu treinador um jogador para ele poder escalar numa situação como essa, um jogador que tivesse familiaridade com a função, e aí, no caso de hoje, o Marinho é que passou por essa experiência. Né? O jogador tem absoluto direito de não se sentir confortável, mas numa situação como a que se apresentou, entra, tenta fazer o melhor, depois internamente, a depender do nível de diálogo que a comissão técnica permite, e essa é uma comissão técnica de acordo com o que a gente ouviu no trabalho no Corinthians, não é uma comissão que conversa muito, que chega aqui e pergunta, mas o fato de ter agido assim quando trabalhou num clube não significa que as coisas serão exatamente iguais em outro clube, né? É óbvio, e existe a inteligência dos profissionais, das pessoas, né, para entender cada situação, mas é só uma informação. Jogadores do Corinthians sempre disseram que durante o trabalho, durante a semana, o Vitor Pereira não é um treinador que pergunta muito, que consulta jogadores, não se você joga ou se não joga, joga aquele ou não, mas se sente bem, se não se sente, o que prefere, o que não prefere, coisas que são normais. Ele é um treinador mais reservado e é assim que ele trabalha. Não existe certo e errado, assim, linhas muito rígidas a respeito disso. Mas o que me chama a atenção é assim, é claro que o Flamengo deveria ter ganhado o jogo, é claro que o Flamengo deveria ter chegado muito perto de ganhar o jogo, mesmo que não tivesse vencido, porque o futebol tem noites como essa. Mas, no final das contas, não há dúvida sobre o time que tentou mais. Evidentemente, o que teve a bola, essa é uma questão de estatística, está lá, é um fato. Mas, né, foi pouco. Foi pouco. E esse é o segundo jogo desse time. O Vitor tem... A mudança que ele fez na maneira de jogar em relação ao que o Flamengo tinha no final do ano passado com o Dorival Júnior, é que não existe mais o losango, ou o diamante, como queiram, né, que o Dorival criou para tirar o melhor dos seus jogadores e para permitir que Pedro e Gabriel formassem uma dupla de ataque, exigindo sacrifícios, entre aspas, defensivos de todos esses jogadores, porque senão, sem essas compensações, o sistema não daria certo contra adversários mais poderosos. Então é isso daí, nação. Deixa a sua análise aí nos comentários, o que você achou desse empate do Flamengo. Na minha opinião, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu acho que se o Flamengo quer ganhar o Mundial, precisa jogar com um pouco mais de intensidade. Não estou falando para colocar em risco os jogadores para terem uma lesão, nada disso. Mas se tivesse um pouquinho mais de intensidade, venceria a partida. 1-0, 2-0, quem sabe, né? Eu não estou criticando o Flamengo do Vitor Pereira. Não é isso não, a gente tem que dar o crédito porque é início de temporada. Mas, na minha opinião, para quem quer ganhar o Mundial de Clubes, não pode empatar com o Madureira. Tá certo, nação? Deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.